Não tem coisa mais importante do que buscar Jesus Cristo. Não tem coisa mais importante de você esvaziar de si mesmo, porque Ele fez isso primeiro. Ele esvaziou do seu reino de glória, Ele esvaziou de tudo que Ele tinha. Por quê? Por amor a mim e a ti. Porque Ele sabia que de alguma forma a palavra do reino dos céus ia ser revelada a você e a mim, que a palavra do reino dos céus ia ser tocada em nossos corações, ia trazer para nós cura, salvação, libertação. É assim que o Senhor Jesus Cristo vem em nossas vidas, para nos transformar, para trazer vida, para trazer cura, para nós entender que Ele é nosso bem maior. Não adianta você sair daqui com uma revelação de que amanhã você vai estar empregado, com uma revelação que amanhã você vai estar curado, se você não tiver revelação dos céus, que você será salvo em Cristo Jesus. Mateus 13:44. Assim diz a palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Somente até aqui, irmãos. Pode se assentar. Pode aplaudir a Jesus nessa noite. Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quando me deparei com essa palavra que o Senhor planteou no meu coração, como foi falado pelo pastor César, fui estudá-la, entender o que o Senhor quer falar em nossos corações. E aí, voltando aqui em Mateus, no seu capítulo 12, parece que não se conecta muito com o texto que nós estamos lendo, mas no final tudo vai se conectar. A família de Jesus diz aqui em Mateus 12:46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe a alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondeu, disse que lhe falará, que a minha mãe, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Parece um pouco desconectado, mas desde a primeira oportunidade de hoje, a gente vai conectando essa palavra. Porque para nós entender o que é tesouro, precisamos entender o que é valoroso em nossas vidas. Muitas das vezes achamos que o que temos de valor. Iniciamos esse ano com a campanha do Jovem Rico, e muitas perguntas foram feitas, muitas e muitas, que o texto nos revela o que me falta ainda. Muitas das vezes não entendemos, mas a palavra do Senhor vai o tempo todo comunicando com a gente o que nos falta ainda. E aí quando a gente conecta as parábolas que Jesus está contando, até a parábola do tesouro perdido, começamos a entender aonde Cristo quer nos levar, aonde Cristo quer levar aquele povo. Porque aqui, quando ele começa a contar a parábola do semeador, ele está contando, o texto vai nos indicar, mostrar que ele está contando para uma grande multidão. Jesus pega um barco, vai para um pouquinho mais distante, assim como ele fez com Simão Pedro. Simão Pedro, em Lucas 5, estava necessitando de uma grande pesca, mas antes ele pede o barco de Pedro para pregar a palavra, para ensinar o povo. E Simão Pedro, ainda necessitando de algo, ali que ele estava lavando as suas redes,
ali que ele estava parando de fazer aquilo, porque naquele dia nada ele pescou, ele empresta o barco a Jesus. E ali vê Jesus ensinando, ele se maravilhando com as palavras que o Senhor dizia. Logo depois, a gente conhece a história, Pedro tem uma grande pesca maravilhosa. Era peixe que fazia que os barcos quase foi a pique. Ele foi emprestando outros barcos para que todos coubessem aqueles peixes. Mas quando Pedro, ele sai do barco, ele não se importava mais com os peixes, porque a importância estava em Jesus. Muitas das vezes chegamos nesse lugar se importando com muitas coisas, com o nosso trabalho, com o que iremos comer amanhã, se iremos acordar ou não. Essa é a importância que trazemos para dentro de um culto. Riquezas, problemas familiares, como que está meu filho, minha filha. Mas nós começamos o texto dizendo: quem é a família de Jesus? Aquele que faz a vontade de Deus. Essa é a família de Jesus, aquele que faz a vontade do Pai. Essa é a família de Jesus. Eu sei que para muitos é duro ouvir isso. É duro. Certa hora estava conversando com um amigo, ele falando num trabalho, e eu falei que a pessoa que é minha família é minha esposa. Ele falou: mas não é sua mãe? Eu falei: não, minha família é minha esposa. Não, cara, você está louco? Eu falei: não, eu não estou louco. Segundo aquilo que eu acredito e o que o meu Senhor me ensina, a minha família é minha esposa, porque as escrituras me ensinam que ela é minha família. É com ela que eu consigo. Não, você está louco, cara, porque é loucura para o mundo as coisas que Jesus nos ensina. É loucura para o mundo as coisas que Cristo nos ensina. E ele começa a falar para uma grande multidão sobre a palavra da semeadura. E ele fala sobre 4 tipos de solo, ou 4 tipos de pessoas. É a mesma semente. Quem é essa semente? Jesus Cristo, a palavra de Jesus. E ela vai ser semeada como está sendo semeada nessa noite. Há 4 tipos de solos. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa, irmãos, que o único solo que não dá nenhum nada é o primeiro solo, que caiu no caminho, porque vem as aves e come. Mas todos os solos, ainda que seja difícil, ainda que nós somos pessoas difíceis, todo solo dá fruto, todo solo produz algo, mas nem todo solo ficará para sempre. Talvez você veio nessa noite procurando uma bênção. Talvez você veio nessa noite procurando uma resposta de Deus. Mas a resposta é Deus. É Ele que vai te preencher. Talvez você saiu da sua casa com uma perturbação, com um problema familiar. Mas a palavra que vai ser semeada nessa noite supera qualquer problema meu e seu. Porque a palavra que vai ser semeada no dia de hoje é a palavra da vida eterna. É que te conduz ao reino dos céus. Quando Jesus começa a falar para essa multidão, Ele está o tempo todo falando do reino dos céus. Irmãos, se você não veio aqui buscar o reino dos céus, está no lugar errado. Porque aqui é lugar de buscar o reino dos céus e o que ele representa para cada homem e mulher. Quando Jesus está falando, grande parte daquele povo não vai entender. Porque, como diz em Lucas, em Mateus 13, as parábolas eram faladas para esse intuito. Só quem tinha revelação de Deus para entender o que ele estava falando. Só quem tinha compromisso com Deus para entender o que estava passando. Porque a palavra era dura mesmo. Hoje nós vemos um culto enfeitar um pouquinho da palavra, deixar bonitinho para caber dentro do nosso ego. Mas a palavra do Senhor é o tempo todo colocando nós na direção da salvação, da vida eterna.
Porque é isso que importa, irmãos. Imagine você em um deserto, não tendo nada à sua esquerda, nada à sua direita, nada na sua frente e nada à sua trás. Imagine você ser muito rico, ter muito dinheiro, ter muitas coisas boas. Imagine você ter tudo isso. Imagine você um dia lá. Imagine você 2 dias lá. Imagine você 3 dias lá e o seu corpo começando a pedir algo. O que seu corpo pede no deserto? O que seu corpo pede no deserto? Água. Mas e o seu dinheiro? O seu dinheiro consegue comprar água lá? As suas riquezas conseguem comprar água lá? Mas a única coisa que o seu corpo precisa naquele lugar é água. Mas o seu dinheiro não pode fazer nada naquele lugar. As suas riquezas não podem fazer nada naquele lugar. Nada pode fazer por você naquele lugar, porque o que você precisa é água. Irmãos, assim é a nossa vida. Nós pedimos tantas coisas a Deus, tantas coisas que não precisamos, mas a única coisa que nós precisamos é Jesus. É a única coisa, é o único ser que precisamos. Ele é o único que pode nos dar vida, e vida eterna. Hoje de manhã, no estudo da Escola Bíblica Dominical, estamos falando da confissão de fé das Assembleias de Deus. E aí confessamos. Eu creio que grande parte aqui são cristãos, confessos, e confessamos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Confessamos que tudo o que precisamos está nele. Confessamos que a subsistência da nossa vida está em Cristo Jesus. E aí lemos em Salmo 42, de novo, eu gosto de repetir esse salmo, que o salmista diz: porque está batido a minha alma, porque clama dentro de mim, porque a própria alma clama por Deus. Ela necessita de Deus, ela chama a Deus. Ainda que nós tentamos desvincular a nossa vontade de Deus, a nossa própria vontade, fazendo o nosso próprio querer, a palavra de Deus é semeada. E aí vemos também que a parábola do semeador, ela traz 4 tipos de solos. Novamente, 4 tipos de solos. A semente é a mesma. A pergunta é qual? Que tipo de solo você é? Que tipo de solo você é? Que tipo de pessoa você é? Você quer a salvação? Você quer a eternidade? Você não quer depender de mais nada desse mundo? Você é esse solo que produz 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30, que dá frutos na presença de Deus? É a primeira parábola que Jesus conta para a multidão. A segunda parábola é a parábola do trigo e do joio. Jesus, com toda o seu poder, a sua glória, ele vai falando em parábolas, porque existia todo tipo de pessoa ali. Tinha os fariseus, tinha seus discípulos, tinha pessoas que estavam em cima do muro, tinha pessoas que queriam milagre. Mas ele vai contando essa parábola, e para cada parábola ele dava uma explicação. Mas ele dava explicação no particular para os seus discípulos, porque ele jogava a semente da palavra. Assim é a igreja. Tem pessoas que vêm aqui buscar o Senhor com todo o seu querer, com toda a sua intensidade, com todo o seu amor. Esse é o trigo. Você é trigo. Eu sou trigo. O joio, ele quer tirar você da permanência em Cristo. Quando Jesus explica essa parábola, o inimigo produz a semente danina dentro da onde tem trigo. É aquilo que quer tirar você da igreja, é aquilo que quer tirar você da presença de Deus, é tudo aquilo que tenta te afastar da presença de Deus. É assim que o inimigo tenta nos abater, é assim que o inimigo tenta parar a nossa caminhada com Cristo.
De alguma forma ele tenta falar que não é aqui o lugar. De alguma forma ele tenta fazer com que você pare, que você desanima, que você não tenha consistência na palavra de Deus. É isso que o inimigo quer. Mas existe o trigo e o joio. E no dia certo, não vai ser por mim nem por você. E no dia certo, quem vai fazer essa divisão? É nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai distinguir quem é o trigo, quem é o joio. Não é eu nem você. Porque o inimigo quer isso, que nós se debatemos, que nós guardiamos um com o outro. Mas não é isso que Deus quer. É Ele que vai separar. Porque quem produz a inimizade, quem produz a separação, é o inimigo da nossa alma. Mas ele não para por aí. Agora, ele citando essas duas parábolas, ele vai para sua casa. E os discípulos também. E agora ele vai começar a decifrar as parábolas do semeador, do joio, do trigo. Ele vai falar também da parábola do grão de mostarda e do fermento. Porque o grão de mostarda é o cristão no meio da adversidade. É aquele homem que fala que estou com pouca fé, não vai dar em nada, não vou ter crescimento. Mas quando vai ver, cresceu. Quando vai ver, está fazendo a obra de Deus. Quando vai ver, está produzindo para Cristo. Quando vai ver, está fazendo a vontade de Deus. Ninguém deu nada, mas está fazendo a vontade de Deus. E o fermento é tudo aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. É o crescimento. É o crescimento que Ele pode produzir nas nossas vidas. É tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tem para nós. Crescimento. A gente pega aquela massa, coloca só um pouquinho de fermento e o bolo cresce. Chega até derramar. Antigamente naqueles fogão que tinha, né? Você ia pegar, ver o bolo, estava tudo derramado lá. Aí falou, pus um pouquinho a mais de fermento. É aqui isso que Cristo faz em nossas vidas. Ele que dá crescimento. Mas aí ele começa a explicar essas parábolas agora para os seus discípulos. Agora ele vai falar com quem quer compromisso com ele. Porque agora é revelada a vontade de Deus. Porque antes era só tipologia, só indicava um caminho. Mas agora Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a vida. E agora Ele vai explicar como vai ser as coisas. E aí quando Ele vai falar da parábola do tesouro escondido, do tesouro perdido, quando Ele vai falar da pérola, a gente não entende, irmãos, o que temos nessa noite, a riqueza que temos na mão. A gente tem que entender isso, para que nós sejamos libertos desse mundo. Que assim quando ele falou na palavra da semeador, os espinhos é o mundo, é os compromissos que nós temos com o mundo, é a vontade de ser mais do que nós podemos ser. É quando deixamos nosso Senhor Jesus Cristo como segundo plano em nossas vidas. E aí quando ele vai contar a parábola do tesouro perdido, escondido, ele está ensinando algo muito grande para mim e para a sua vida. A gente pode falar assim, não, irmão, o que eu tenho vale mais do que simplesmente ser um discípulo de Jesus. Tá bom? Lucas 15, filho pródigo, ele achava que tinha muito. Senhor, dá minha parte, eu quero a minha parte, que eu quero ir embora, eu quero curtir a vida. E aí ele pega a sua parte e ele vai curtir a vida. E a palavra nos fala que ele foi para um lugar muito longe, muito distante. E ele ficou longe de quem? Do Pai. Ele ficou longe da presença do Pai. E vai falar que agora aquele filho perdeu tudo. Ele perdeu seus bens, ele perdeu sua família, ele perdeu tudo que era importante. Mas agora aquele filho, ele vai lembrar de quem? Do Pai. Porque o Pai é o mais importante. É o Pai que está esperando ele de braços abertos. É o Pai que sempre espera nós se arrepender. É o Pai. Não é
a fama, não é o dinheiro, não é o carro bom, não é a casa boa, é o Pai que está nos esperando. É o Pai que está nos esperando. E quando aquele filho volta, o pai rejeita? De forma nenhuma. O pai abraça, o pai dá um anel, o pai põe roupa nova, porque é isso que o pai quer para nós. Ele quer que nós entenda que Ele é o mais importante em nossas vidas. O jovem rico também teve a oportunidade dele. Quando o Senhor Jesus Cristo viu ele, amou. Ele amou aquele jovem. Ele amou. Sabe o que é uma declaração de Deus em sua vida? Dizer que Ele nos amou. Mas aquele jovem rejeitou Jesus. Ele rejeitou Jesus. Por quê? Pelas riquezas que ele possuía. Ele não quis trocar tudo por Jesus. Ele não quis trocar suas riquezas pela presença do Pai. Ele não quis trocar nada por Jesus. Mas sabe o que é engraçado? Como que ele sai da presença de Deus? Triste. Ele estava rico, mas estava triste. Saiu da presença de Deus, triste. Mas aqui não. Quando Jesus conta a parábola, Ele fala que aquele homem vai, vende tudo que tem e volta. Mas não volta com tristeza, porque ele não tinha nada, mas ele tinha Jesus. Ele não possuía nada, mas tinha Jesus, porque ele entendeu que o mais importante é Jesus. Ele entendeu que o tesouro que ele precisava era Jesus. Era Jesus. Talvez nós ficamos tão preocupados com tantas coisas, e a palavra do Senhor nos ensina: não andeis ansioso por coisa alguma, porque o que mais importa é Cristo. Quantas pessoas nesse exato momento, meus irmãos, está com muito dinheiro, mas a sua vida está triste, não tem alegria. E você aqui dentro, na presença do Rei, na presença do Rei de Israel, e você está de cabeça baixa. Levanta a tua cabeça, porque esse homem, que é contado no versículo 44, ele é um homem talvez que nem você nessa noite. Ele não estava procurando, ele achou, ele esbarrou no tesouro escondido. Talvez você entrou nessa noite nem sabendo o que você iria ouvir, o que você veio procurar, mas você esbarrou no tesouro escondido, que é a presença de Deus. Você esbarrou naquilo que você não pode largar mais, porque agora que eu achei, eu não posso ficar sem. Quando Jesus conta essa parábola, Ele dá margem para nós pensar: o que será que esse homem achou que valia tudo o que ele tinha? Talvez uma palavra para nós ficar meditando, um tema nessa noite. Aqui, grande parte da igreja são cristãos. Achamos o tesouro perdido? Achamos o tesouro perdido? Achamos o tesouro perdido? Achamos o tesouro perdido? Se pergunta a você mesmo: você achou o tesouro que estava perdido? O que te importa? O que te importa mais? É tudo que você veio pedir a Deus, ou é a presença dEle? O que te importa mais? Como foi falado, Ele vai vir nos buscar, meu irmão. Ele vai vir nos remir. Ele vai vir nos buscar novamente. O que vai te importar mais? Como foi falado ontem, como um ladrão Ele vai vir. Ele não vai avisar para dar tempo de você começar a buscar. Não vai te avisar não, meu irmão. Ele vai chegar e vai levar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele vai achar, Ele vai buscar aquele que escolheu entre as coisas desse mundo, ou buscar a presença de Deus. Ele não vai ficar perguntando: e agora, vocês querem? Não, não, não. Ele vai vir buscar um povo que escolheu a tua presença, que escolheu Ele como um grande tesouro da sua vida. E o engraçado disso, meu irmão, aquele homem que era negociante de pérolas, é aquele homem que busca a presença de Deus. Ele reconhece
o que tem valor. Mas sabe o que é engraçado? Ele achou uma pérola que ele nunca viu. Ele achou uma pérola que para ele tinha muito valor. E sabe o que é engraçado também? Esse homem devia possuir muitas riquezas, porque ele sai alegre. Ele sai assim, contando: eu vou vender tudo porque eu vou comprar isso aqui, vale mais. De novo a alegria de ter a presença de Deus. De novo a alegria de sentir a graça de Deus. Só quem está passando por tristeza, só quem está passando por dor, sabe como é importante a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, a força que Ele nos dá para vencer as dificuldades. Só quem sabe o valor que Ele tem, dá tudo por Ele. Que nossos problemas venham ficar lá em casa, cada um deixa lá, porque esse é o momento de adorar o Rei dos Reis. Esse é o momento de buscar a presença de Deus. Sabe, quando eu estava estudando sobre a pérola, mais ou menos a pérola fica pronta em mais ou menos 3 anos. Mais ou menos isso, aquela pérola fica pronta. Mais ou menos até onde eu conheço foi o ministério de Jesus. 3 anos. Para a gente entender que o grande mistério é o que Jesus nos deixou. O grande mistério é o que Jesus nos forneceu. Mas sabe o que é engraçado? Quem sabe como é formada a pérola? É através de uma secreção, é através de dor, é através de algo que fica importunando, é através de algo que fica doendo, é através de algo que vai nos consumindo, mas aí produz a pérola. Naquele tempo a pérola tinha um grande, imensurável valor, porque hoje nós colocamos vários equipamentos, podemos ir no fundo do mar buscar uma pérola. Hoje nós podemos fazer isso facilmente, mas naquele tempo não. Quando se aparecia uma pérola, o valor é inestimável, era grande o valor. Quando Jesus coloca uma pérola, situando como a presença dele significa, ele está falando de um valor imensurável, de um valor inestimável, do que a gente pode vender tudo para ter e possuir aquele tesouro. Mas quando a gente entende que para quem deu o tesouro, gerou dor, gerou sofrimento. E aí a gente lê em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam no rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 3 anos de ministério, Jesus, e ele foi produzindo algo tão valioso para nós hoje. 3 anos de ministério de Jesus Cristo. Verdadeiramente ele tornou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si os nossos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Pelas suas dores, por tudo que ele passou, nós somos sarados. Não tem coisa mais importante do que buscar Jesus Cristo. Não tem coisa mais importante de você esvaziar de si mesmo, porque ele fez isso primeiro. Ele esvaziou do seu reino de glória, ele esvaziou de tudo que ele tinha. Por quê? Por amor a mim e a ti, porque ele sabia que de alguma forma a palavra do reino dos céus ia ser revelada a você e a mim, que a palavra do reino dos céus ia ser tocada em nossos corações, ia trazer para nós cura, salvação, libertação. É assim que o Senhor Jesus Cristo vem em nossas vidas, para nos transformar, para trazer vida, para trazer cura, para nós entender que ele é nosso bem maior. Não adianta você sair daqui com uma revelação de que amanhã você vai estar empregado, com uma revelação que amanhã você vai estar curado, se você não tiver revelação dos céus que você será salvo em Cristo Jesus, porque a única coisa que nós devemos buscar nesse lugar é a salvação eterna. É para isso que nós passamos por dores, por dificuldades. É por isso que o Evangelho de Cristo produz sementes até hoje para a nossa salvação. É por isso que todo o sofrimento valeu a pena servir, valeu a pena morrer por nós, porque ele produz em nós um sentimento de salvação. É por ele que nós temos eternidade,
é por Ele que buscamos a nossa salvação. Nessa manhã falamos muitas vezes, confessamos e professamos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não vem vazio não. Confessamos e professamos que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Confessamos e professamos que Ele é a cura, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Confessamos e professamos que não vamos andar de cabeça baixa, porque Ele vive em nós. Ele vive em nós. Sabe, quando a gente olha para a palavra do Senhor, Paulo, ele é um dos que mais cita a grandeza de Deus. Ele fala que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, sabe o que ele está dizendo? Não importa, o importante é Cristo. Sabe, em Filipenses 3:13, olha o que o Paulo vai falar: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a vocação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar, vai declarar, e ele não para aqui, não digo isso por necessidade, não porque já aprendi a contentar-me com o que tenho é a presença de Deus, eu me contento com o que tenho, que é a presença do Espírito Santo. E sabe o que é legal? Lá em Timóteo ele vai falar: ninguém pode tirar isso de mim, você pode me colocar para a morte, você pode me matar, mas a presença de Deus ninguém tira de mim. Não é riqueza, nada, não está à venda, não está à venda a presença de Deus, não está à venda a presença de Deus, não está à venda a presença de Deus, porque vale mais a presença de Deus do que toda a riqueza desse mundo. Vale muito mais, meus irmãos. Sabe, de novo eu vou fazer a pergunta: se dentro de você corre uma alegria como o pastor falou, de ser voluntário da obra de Deus, uma alegria de fazer parte do corpo de Cristo, eu quero dizer algo para você. Talvez você nessa noite, você está se perguntando: mas eu preciso de tanta coisa. Eu quero dizer algo para você, irmão. Se você tem alegria de fazer a obra de Deus, você já encontrou o tesouro perdido. E para você, meu irmão, que talvez você ainda está se perguntando: eu não sinto essa alegria, eu quero dizer que a presença dele está nesse lugar. Você pode sair daqui rico ou pobre, isso depende de você. Você pode sair daqui com muito mais do que você entrou, mas isso depende de você, não depende de mim. Depende de você, da sua atitude nessa noite. Depende de você acreditar que a presença de Deus está nesse lugar. Você tem que acreditar que as palavras da vida eterna foi pregada. Depende de você, não de mim. Depende da sua aceitação na palavra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todo mundo vai ouvir essa palavra, mas poucos vai querer pagar o preço. Todos vão querer esvaziar-se de si mesmo para buscar a presença de Deus. Meus irmãos, muito mais vale a presença de Deus do que qualquer bem nesse mundo. Porque na hora que nós estiver dentro de um hospital, na hora que nós estiver no fim da nossa vida, nós vai falar assim: eu podia ter pegado a presença de Deus aquele dia, eu podia ter aceitado a presença de Deus aquele dia. Isso não depende de nós, isso depende de você. Depende de você entender que a palavra de Deus está falando em teu coração, que o tesouro escondido está se revelando a ti, o tesouro escondido está se mostrando a ti. E a palavra de Deus, ela que te traz salvação, ela que te traz cura, ela é a grande pérola dessa noite. Não é ninguém aqui, mas é a palavra de Deus, que é uma pérola nas tuas mãos. Cabe você olhar para ela, você olhar para ela e distinguir se ela tem valor ou não. É a palavra de Deus que tem um grande valor nessa noite. É a palavra de Deus. Queria estar chamando o grupo de louvor nessa noite. É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra da vida eterna. O engraçado que depois que ele conta essas duas parábolas, ele vai contar a parábola da grande pescaria. E o engraçado que a parábola da pescaria,
ela vai trazer consigo só uma grande revelação. Que ele vai jogar a rede. Ele vai jogar essa rede. Mas na hora que ele puxar, nem todo mundo vai vir. Só vai vir aqueles que decidiram largar tudo para Jesus.